Olá, sejam bem-vindos à aula de arte do 7º ano do Aula Paraná. Eu sou a professora Lívia Ullmann e hoje quem está com a gente é a Viviana. Oi, Viviana! Pessoal, na nossa aula de hoje, então, a gente vai ver sobre arte indígena, tá bom? Conhecer a arte indígena e suas padronagens. O que seria isso, então? Beleza? É uma aula onde a gente vai revisar um conteúdo também que vocês viram no 6º ano, né? Quem estava no 6º ano aí já conheceu um pouquinho desse conteúdo. Então, a gente vai recuperar algumas coisas, né? Talvez sejam algumas coisas que vocês vão se recordar das aulas anteriores. Começando a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre seres imaginários, né? E toda essa cultura que permeia aí a cultura indígena. Olha lá. Será que no Brasil existem seres imaginários? No Brasil, também temos muitas histórias imaginárias que podem ser diferentes em cada região, pois cada povo conta a sua maneira. Você se lembra aí de alguma lenda, de alguma história que você ouviu e te despertou a imaginação? E de repente você não sabe se aquilo é bem verdade ou se alguém inventou, se aconteceu mesmo, né? E que tipo de seres são esses? Qual que é a aparência deles? Alguém já desenhou? Alguém já viu? Ou você, na sua imaginação, já pensou em como eles são? Agora a gente vai conhecer uma etnia indígena chamada Tupinambá. Olha ali. É uma etnia indígena que ocupava parte do litoral brasileiro. Atualmente, seus descendentes vivem em várias partes do nosso país. Há um grupo dessa etnia no distrito de Olivença, no município de Ilhéus, região litorânea do Nordeste brasileiro. Então, nós estamos sempre na aula de arte trazendo um pouquinho da cultura indígena, né? E cada estado, né, cada região possui etnias diferentes com hábitos, tradições, culturas, manifestações artísticas diferentes uma da outra. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a etnia Tupinambá. Agora, falando um pouquinho sobre as línguas indígenas no nosso território, olha que curioso, até o século XVIII, o tupi era a língua mais falada no nosso país. Quando os primeiros colonizadores chegaram, existiam por volta de 1.200 línguas. Atualmente, são cerca de 274 línguas indígenas que se mantêm em 305 etnias diferentes. Então, você consegue imaginar que, há um tempo atrás, no Brasil, era mais falado tupi do que o próprio português, né? Porque a quantidade de indígenas era muito grande. E aí, haviam vários tipos de línguas indígenas, né? 1.200, e esse número foi diminuindo de acordo com a diminuição também da quantidade de indígenas no país. Isso é uma pena, né? Agora a gente vai conhecer uma lenda sobre esses seres imaginários que a gente começou a falar no início da aula. E a gente tem uma figura no nosso slide que já dá para perceber sobre quem seria essa lenda. Ó, em São Luís, capital do Maranhão, vivia um grande número de indígenas do povo Tupinambá, entre muitas lendas sobre serpentes. A lenda da serpente adormecida ou a lenda da serpente encantada, é a que a gente vai conhecer agora. Conta a lenda que, ao redor da ilha de São Luís, vive um ser misterioso, em forma de uma serpente gigante, que vem crescendo cada vez mais, e há muito tempo. Dizem que quando seu rabo encontrar a cabeça, a serpente destruirá toda a cidade, levando para sempre a ilha para as profundezas do mar. Essa lenda dá um filme, né, pessoal? Se a gente imaginar, né, uma serpente que se encontrar, né, se a cabeça encontrar a cauda, vai levar uma ilha inteira com um povo inteiro para o fundo do mar. Você consegue imaginar aí na sua mente? Eu já tenho uma visualização aqui, né, de como isso iria acontecer. Mas a gente não sabe, né, quem começou essa lenda, se alguém viu uma serpente uma vez, né, e como isso foi se espalhando, mas as lendas elas são contadas, né, de geração em geração, um vai contando para o outro, talvez um aumente um pouquinho a história,
história, né? E assim a gente vai levando as histórias adiante e imaginando, né? Como seria então essa lenda, esses seres imaginários. Aqui, pessoal, a gente vai ver agora uma xilogravura, né, que é da lenda da serpente do Maranhão. E ela é de Ayrton Marinho, de 1984. A gente consegue visualizar ali a serpente e tal. Para quem não lembra, a xilogravura é uma técnica de reprodução de imagens em madeira, né? E aí se entalha a madeira e aí depois se reproduz essa imagem em alguma superfície, num tecido, no papel, né? Depois a gente vai também estudar um pouquinho sobre isso, sobre essa reprodução de imagens em gravura. Mas a xilogravura seria basicamente isso, tá? E aí, pessoal, quem é esse artista? Ayrton Marinho. Vamos conhecer um pouquinho dele, ó. Ele nasceu em 1952, é um artista plástico e xilogravurista vitoriense. Desenvolveu o processo próprio de xilogravura em policromia, ou seja, ele usa várias cores, porque às vezes na xilogravura se usa só uma cor, né? E ali na dele a gente viu que tem várias cores. Forte identidade com as tradições e a cultura popular do Maranhão, especialmente com a realidade de São Luís e Vitória do Mearim. Então, ele é um artista que trabalha com xilogravura, é muito comum a xilogravura no Nordeste, até com os cordéis e tal. E o interessante é que ele trabalha com o uso de cores também, que é possível na xilogravura. Pessoal, agora então, para quem prestou atenção e para quem não prestou atenção também, nós vamos ter o primeiro quiz para você testar o que você conseguiu aprender nessa aula até agora. Olha lá. Quem são os tupinambás? Letra A, etnia indígena cujos descendentes habitam o município de Ilhéus. Letra B, povos indígenas do sul da África. Ou letra C, povos indígenas localizados em Portugal. Agora você vai ter um tempinho para pensar aí na resposta para essa pergunta. Então voltamos, né? Deu um tempinho aí para você pensar na resposta do nosso primeiro quiz. Olha lá. A pergunta era: quem são os tupinambás? E a resposta certa é a letra A. É uma etnia indígena cujos descendentes habitam o município de Ilhéus. Beleza, pessoal? Então, sobre eles que a gente começou a estudar. E aí a lenda da serpente que a gente viu também vem da etnia tupinambá. Beleza? Continuando a nossa aula. Agora nós chegamos na parte dos desenhos indígenas, que é a parte que a gente vai começar a estudar as padronagens, que está lá no título da nossa aula. Olha que interessante. Os desenhos indígenas, então, seguem padronagens. Eles estão ligados à mitologia e à natureza.
elementos visuais que se repetem. Utilizam formas geométricas na composição dos desenhos, que são representações de grafismos simbólicos. Ali embaixo a gente tem um exemplo, mas depois a gente vai ver alguns mais de perto. Então, são desenhos, né, que as várias etnias indígenas fazem que seguem um padrão. Isso é uma padronagem que a gente chama. Então, a gente olha e visualiza um padrão visual, gráfico, certo? Eles utilizam, né, essas artes, esses desenhos, tanto na pintura corporal, né, que algumas etnias realizam, como em alguns artesanatos, cestarias e artes também que eles produzem. Olha lá. Aqui a gente tem, então, alguns exemplos para vocês visualizarem, né? Dá para perceber, né, que em cada um deles se segue um padrão direitinho ali. E até tem uns que parecem fáceis de copiar, mas não são tão fáceis assim não, né? E eles desenham também à mão livre, não fazem uso de régua, né? Esse tipo de recurso que a gente tem. Então, a gente também, se a gente fosse fazer, a gente teria que testar essa habilidade aí na nossa mão, né, para produzir esse tipo de desenho. Então, as inspirações deles são diversas. Tem ali cobra, tartaruga, peixe, tem ali também a espinha do peixe, né, a cabeça da cobra. Então, sempre inspirado em animais ou elementos da natureza também, beleza? Aí agora a gente vai conhecer alguns mais de perto. Quais são essas inspirações para esses desenhos? Olha que legal esse, a carapaça de uma tartaruga. Então, a gente observa ali que no casco da tartaruga, né, tá a inspiração dessa padronagem específica. Será que você conseguiria reproduzir no seu caderno esse tipo de padronagem? Olha um outro exemplo, é o desenho da anaconda, que é uma cobra. Então, é inspirada ali na parte de cima da pele da cobra, né? Então, alguém observou essa cobra e viu esse tipo de desenho e se inspirou para fazer essa padronagem também. E mais um exemplo que a gente tem é do peixe cara-chama. Tá ali o nome dessa padronagem é Ianecha, eu acredito que seja assim que se pronuncia. Então, inspirado também na escama de um peixe. É muito forte a ligação dos indígenas com a natureza, com os elementos da natureza. Então, essa inspiração está sempre conectada, às vezes com a música, com a dança, né, e com os desenhos também, artesanatos, tudo que eles produzem tem essa conexão com a natureza. Nesse caso, a gente viu alguns exemplos de uma ligação mais específica com os animais. Agora a gente vai para o nosso segundo quiz, então, e vamos ver qual que é a pergunta. Olha lá. Nos padrões de grafismo indígenas, percebemos que, letra A, utilizam elementos da natureza como inspiração, letra B, os símbolos não têm relação com os animais, ou letra C, são desenhos onde não conseguimos visualizar um padrão. Qual é, então, a alternativa certa no que diz relação a uma característica importante da padronagem indígena?
Retornamos então com a resposta do nosso quiz. E aí, será que você acertou? Vamos ver. Nos padrões de grafismo indígenas, percebemos que, letra A, utilizam elementos da natureza como inspiração. E hoje, então, eu achei lá na minha casa, né, e trouxe aqui para vocês verem, um artesanato que eu ganhei, indígena, né, de alguns amigos meus, que tem uma padronagem aqui, ó, entalhada por eles. E é lá do Pará, de Mosqueiro. E a gente pode observar aqui, ó, a repetição do padrão, então, nessa arte produzida pelos indígenas lá do Pará. Eu não sei a qual etnia exatamente pertence. Eu sei que eu encontrei lá na minha casa, eu guardo com muito carinho. E essa daqui é desenhada assim como um entalhe, né? Como se eles fizessem um descascado aqui nesse material, ok? Então, pessoal, vamos continuar agora a nossa aula, né? E aí, seguindo, então, o que a gente tem aqui? Mais um pouquinho sobre arte indígena, que é bem o tema da nossa aula. Olha, as representações são simbólicas, não se preocupam em representar a realidade, mas trazer elementos do meio ambiente, dos animais e dos deuses. Então, mais uma vez, falando sobre essa conexão da arte com os elementos da cultura e também dos deuses e da natureza e dos mitos e das lendas. E a arte indígena tem muito a ver com a identidade deles. Então, pode ser que você veja um tipo de arte produzida por uma etnia que a outra etnia não produz, né? Ou que seja inspirado uma na outra, né? Mas não quer dizer que todas sejam iguais. Então, fica muito difícil a gente afirmar assim, toda etnia faz esse tipo de arte, ou faz esse tipo de desenho, ou de padronagem. Talvez isso varie, né? De acordo com cada identidade de cada etnia. Olha lá. Cada povo indígena cria suas padronagens relacionadas com suas identidades culturais. Em cada comunidade, as criações mudam e têm nomes diferentes representando elementos diversos. Então, às vezes, a gente de fora olha, pode achar até parecido, mas para eles é completamente diferente. E muitas vezes, né, essas padronagens que são feitas na pintura corporal, elas diferenciam uma etnia da outra, ou até as faixas etárias, né, dentro da própria etnia. E agora, você já reparou que as padronagens também estão presentes no nosso dia a dia, né? Não são só algo da cultura indígena? Olha ali. As padronagens também estão presentes em nosso cotidiano. E tem uma imagem ali que parece uma colcha de retalhos, né? E se a gente parar para pensar nos lençóis, nas colchas da nossa casa, às vezes naquelas faixas da toalha, né? Ou nos tapetes, ou nas nossas próprias roupas, existem vários tipos de padronagem. Até nos azulejos, né, do banheiro, da cozinha, a gente vê esse tipo de repetição, né? Desenhos que vão se repetindo, às vezes formas geométricas, losangos, quadrados, linhas, né? E aí a gente percebe então que não é algo só da cultura indígena, mas também está presente na nossa, né? E às vezes a gente nem se dá conta disso e nem se dá conta de que isso faz parte da arte, né? É um elemento do desenho também. Agora, pessoal, a gente tem nosso terceiro e último quiz. Atenção, hein? Desenhos em padronagem são compostos por, letra A, elementos visuais diferentes, letra B, elementos visuais que se repetem sequencialmente, ou letra C, somente traços angulosos. Então, mais um tempinho aí para você pensar nessa resposta.
E aí, pessoal, retornamos então com o resultado aqui, a resposta do nosso quiz. Desenhos em padronagem são compostos por... Letra B, elementos visuais que se repetem sequencialmente. Então, como eu até falei, né, não estão presentes só na cultura indígena, mas também no nosso dia a dia, nas roupas de cama, nas nossas roupas, nos tapetes, nos azulejos. Começa a observar só, presta atenção aí na sua casa, onde você vai encontrar esses desenhos aí em padronagem. E agora, né, eu coloquei ali um desafio para você. E você? Que tal você tentar criar uma padronagem inspirada em nossa natureza no seu caderno? Então, não apenas reproduzir o que você viu nessa aula, mas será que você consegue observar ali um bichinho, uma planta, né? Às vezes, na folha de uma planta, você consegue visualizar uma padronagem. E aí, você consegue reproduzir no seu caderno, criar esses padrões? Às vezes, usando cores, às vezes, usando só o seu lápis de escrever mesmo. Fica o desafio aí para você. Então, pessoal, na nossa aula de hoje a gente teve um nivelamento, que é uma revisão, né, da arte indígena e das padronagens. Espero que vocês tenham gostado, então, e até a próxima!